homens ou a Deus. Meu encargo é agradar o meu Senhor Cristo Jesus. Se procuro agradar homens, eu não seria um verdadeiro servo de Cristo. Meus irmãos, saibam a boa nova que vos anunciei. Não é de origem humana, mas Cristo Jesus me deu para conhecer e transmiti-la, para que todos alcancem a gloriosa posição de membro do corpo de Cristo. Mas Cristo Jesus me deu para conhecer e transmiti-la, para que todos alcancem a gloriosa posição de membro do corpo de Cristo. Olá, sejam todos aí bem-vindos a mais uma live aqui da Livraria Portão. Queria agradecer já a participação de todos, queria pedir agora de início uma colaboração para a gente estar compartilhando, curtindo, comentando, para que mais e mais pessoas possam entrar nessa live e poder assistir o conteúdo que a gente vai liberar essa noite. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, o Nutrivida. Olha só, tem um prédio ali, né, com alguns andares, 8 andares, e dentro desses andares a gente vai estar caminhando nessa noite. Esse livro fala basicamente assim: existem 2 fases dentro da nossa caminhada cristã. Uma se chama a salvação judicial, é um momento onde o nosso espírito é salvo, né, através do batismo. E depois do batismo, depois da nossa confissão de fé também, né, e depois disso a gente entra num período e num momento e num processo que, ao aplicar os conceitos que o Senhor nos ensina, a gente passa a crescer em vida e passa a crescer espiritualmente. Isso se chama, então, uma salvação orgânica, onde a gente vai se transformar em um só com Cristo. Então, tem uma salvação que é judicial, que seria a matrícula, né? E depois a salvação orgânica, que é esse grande curso, né? Onde a gente vai, dependendo da nossa dedicação, a gente vai estar se mesclando com o nosso Senhor para sermos um também. E eu queria convidar, então, para a nossa sala, a convidada de hoje. Deixa eu adicionar aqui. A Tânia. Tudo bom, Tânia? Tudo bem, Júnior? Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A Tânia é professora, né? Pedagoga, psicopedagoga, mora em Estância Velha e lecionando atualmente em Novo Hamburgo, né? Conta um pouco, assim, dessa história. Eu nasci professora, né? Quando eu era criança, eu dava aula para as bonecas.
brincava de escola todo dia e os vizinhos todos sempre tinham que ser alunos, coitados. Fui crescendo assim, né, e descobri essa profissão tão linda, né, que não é nada fácil, mas que ela precisa muito esforço, muita dedicação, muito amor, né, assim como com Cristo, né, todas as coisas que nós aprendemos com Deus também, né. Ele tem muita paciência com a gente, assim, tem muito amor, né? E a gente também precisa ter amor com as crianças, assim, para esperar o tempo delas aprenderem e crescerem, né? Nas questões dos conteúdos e das aprendizagens. Que legal. E tu vê que nesses 8 andares, né, são quase as 8 séries, né? Hoje são 9 Hoje 9 são anos 9. que tem no ensino fundamental e a gente passeia por cada um desses ensinamentos todos os dias, né? Não são fases que a gente passa e deixa para trás, a gente todo dia fica participando disso. E foi não sei se coincidência, eu creio que não, mas existe uma pedagogia do espírito também, né? Para a gente aprender toda essa nova vida que é estranha para nós. A gente antes era acostumado a ser egoísta, não sei tu, mas a gente era acostumado a pensar só em nós, né? Só nas nossas coisas, e aí Cristo nos chama para um momento novo, assim, de a gente começar a pensar e prestar mais atenção no próximo, né? E essa profissão de professora Eu tenho a minha mãe, foi professora, né? A minha irmã também é professora, então a gente conhece essa realidade que é de muita dedicação para aqueles pequeninhos, né? Muita. E da mesma forma, assim, Cristo, hoje, ele disponibiliza, assim, irmãos e materiais e tudo para a gente poder aprender e crescer muito, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, tá na mão da Tânia aí também, Nutrivida. Tânia, por onde tu quer começar? Pois é. Esse livro aqui, ele tem 10 capítulos bem interessantes, né? E eu queria falar um pouquinho sobre esses 8 andares que o Júnior compartilhou aqui, que eu acho que é importante a gente falar. Eles são os 8 andares que fazem parte dos estágios da salvação orgânica. Então, o primeiro andar é a consagração, onde é o 1 ali, né? O segundo andar é a reconciliação. O terceiro andar é a justificação. O quarto andar é a santificação. O quinto andar é a renovação. O sexto andar é a transformação. O sétimo andar é a conformação. E o oitavo andar é a glorificação. Pois é, estamos tentando subir esses andares, né, para chegar lá no oitavo andar, que é a glorificação. E eu creio que esses estágios não temos como pular, né? Assim como o Júnior falou. Eu não posso pular, né, por exemplo, do segundo ano para o quarto ou para o quinto ano. Eu preciso fazer todas as etapas. E existem, né, crianças que são superdotadas, que têm altas habilidades, que até com provas, e elas até mostram que elas têm esse conhecimento. Mas elas precisam mostrar esse conhecimento, precisam ser aprovadas, né? E aí elas sobem, então, de série, ou sobem esse andar, mas primeiro elas precisam provar que elas estão sendo aptas para aquilo, né? E Deus, ele vai nos elevar nos estágios a partir do momento que ele vê que nós estamos aptos. À medida do tempo que a gente vai se consagrando, vai buscando o Senhor, ele vai nos elevando os estágios, né? Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês do capítulo 5, que fala sobre a renovação. E aqui me chamou muito a atenção porque fala que no livro de Cânticos, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim, ó: leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Cântico dos Cânticos é um livro que retrata a plenitude do amor de Cristo pela igreja. E eu creio que Deus já estava me avisando que eu ia participar desse programa, porque na semana passada eu recebi 2 vezes nas minhas primícias essa palavra de Cânticos,
E eu fiquei pensando, ué, que estranho, Deus nunca fala comigo nesse livro de Cânticos e agora me deu 2 dias a mesma palavra, né? E aí, quando eu fui ler o livro, assim, eu fui entendendo, né? Que nesse livro ele mostra o processo do relacionamento entre nós e Deus. E isso é algo, assim, maravilhoso, né? Que não tem nem palavras no dicionário e não tem sentimento, não tem nome de sentimento que consegue descrever isso. Nós sabemos que o amor é algo maravilhoso, extraordinário, que é uma sensação muito boa e tudo, mas o amor de Deus não tem como descrever. Tu pode até falar que Deus é amor, que Deus é justiça, mas só aquele que tem experiências com Deus é capaz de entender que palavra tão grande é essa, que é a palavra Deus, que no meio dessa palavra Deus tem a palavra eu, que eu estou entranhada com ele, ele está entranhado comigo, e que por onde eu estou, ele está comigo, e onde ele está, eu estou com ele. Então é algo assim que é bem profundo, assim, parece fácil de entender, mas ao mesmo tempo que é tão simples, é tão complexo como uma flor, né? A flor, tu pega qualquer flor, tu olha para ela, tu vê nela, uma flor, nasceu uma flor, é tão simples isso. Mas se tu observar ela, o núcleo, as pétalas, as folhas, o caule, se tu observa ela, o perfume, tu vai ver que ali tem uma complexidade incrível, né? Ao mesmo tempo que é tão simples, é tão complexo. E assim, é o Deus de Israel, né? O Senhor. Então aqui fala, né, que como o Júnior falou que existe uma salvação que é judicial, uma salvação que é orgânica, e essa salvação que é orgânica, a salvação judicial é a matrícula lá que o Júnior falou, né? E a salvação orgânica, então, é o curso que se faz, que tem esses 8 estágios. E nesse livro também fala, no capítulo 5, sobre renovação, fala que, com certeza, a cruz é uma bênção. Só que quando a gente fala isso, que a cruz é uma bênção, a gente também fica pensando, será que isso é simples ou complexo? Porque a cruz, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela também é complexa. Porque muitas pessoas, assim, inclusive eu, quantas vezes, assim, eu já parei para pensar nessa palavra, né? A cruz de Cristo. Jesus levou a cruz, ele morreu por obediência ao Pai, ele salvou a humanidade, né? Ele fez tantas coisas, mas às vezes quando Deus pede para mim fazer alguma coisa que eu não tenho vontade, é uma luta, né? E aí eu penso assim, né? Mas eu nem tô precisando sofrer, nem estão me xingando, nem estão me dando coice, nem estão me dando chicotada e eu tô reclamando, sabe? Mas aqui no livro fala que essa cruz de Cristo ela é uma bênção e fala que ela gera sofrimentos, mas ela continua sendo uma bênção. E a alma, nossa alma, ela é tão assim dura, tão com o passar dos anos, assim, o homem ele ficou tão insensível para as coisas de Deus que só com o sofrimento que ele vai poder mudar. Não existe outra forma. Se existisse uma outra forma de Deus fazer, ele faria. Mas não existe outra forma, né? Então, não existe transformação de homem carnal em homem espiritual sem sofrimentos. É impossível. Deus talvez teria outra forma, mas ele não encontrou outra forma. E é impossível a gente receber a vida de restauração e de ressurreição se nós não sofremos. Para desfrutarmos a vida de ressurreição, também temos que participarmos dos sofrimentos de Cristo. Então, quando eu creio em Deus, quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele sofreu, né? Sofreu tanto assim que a gente sabe que ele foi assassinado injustamente, né? Porque ele era o Filho de Deus e tudo que ele disse se cumpriu. Ele foi morto injustamente, foi assassinado, né? E a gente não entende como é que ele sofreu tudo aquilo e ficou quietinho, não reclamava de nada, né? Sofria muito, né? Até suava sangue e
foi feito tantas coisas para ele e ele continuou quieto ali, né? Como um cordeiro mudo. As ovelhas também, quando elas morrem quietinhas, elas não gritam, né? E Jesus foi assim, foi um cordeiro que morreu mudo. Apenas as palavras que ele falou foram palavras de edificação na hora do sofrimento, né? Então, somente Cristo tem o alimento para nós. E a gente pode ver que nós precisamos ter revelação de que o Senhor é o único para nos capacitar em tudo. Precisamos nos alimentar da palavra, que significa nos conformar com a morte de Cristo. Então, o livro diz aqui, ó, quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus, sentimos dores em nossa alma. Ao sentirmos tais dores, não devemos desistir, mas praticarmos a palavra até que essas dores desapareçam, voltando a sentirmos prazer em carregar a cruz. Isso já aconteceu comigo. Eu queria contar uma experiência pequenininha assim, né, para abrir um parêntese sobre isso, que em 2009, há 10 anos atrás, eu perdi uma filha única, né? Ela tinha 11 anos, teve um aneurisma. E quando ela faleceu, as minhas amigas, assim, as minhas amigas mais próximas, quase todas elas engravidaram e tiveram filhos. E me convidaram para chá de fralda, me convidaram para ser madrinha dos filhos, né? E isso me causava uma dor horrível, horrível. E aí eu não podia falar para elas que eu tinha dor e que eu não queria ir no chá de fralda e que eu não queria aceitar ser madrinha, ser dinda dos filhos delas, né? Então eu ia e muitas vezes eu ia para o banheiro e ficava dentro do banheiro uns 30 minutos chorando sem parar. E isso era uma coisa para mim assim que me doía demais, assim, parecia que tirava um pedaço de mim, sabe? E isso foi, nas primeiras vezes foi muito difícil, mas depois foi passando. E hoje, para mim, é uma coisa normal. Eu não tenho mais problema, né, com isso. Mas no início foi muito difícil. Eu só quis trazer uma comparação, porque mesmo quando a gente precisa fazer certas coisas importantes, principalmente quando são as coisas de Deus, mesmo que aquilo vá doer na nossa alma, vai ser difícil mesmo. Mesmo assim, tem que continuar fazendo. Porque vai chegar um momento que tu vai fazer aquilo ali tranquilo e não vai mais ficar sangrando ou doendo, ou tu vai fazer na boa, assim, na paz. Não vai te causar esses sentimentos, né? Porque a gente vai subindo aqueles estágios. Tu não fica sempre naquele primeiro estágio. Deus vai te aperfeiçoando e tu vai subindo de estágio. Às vezes tu nem percebe. Sim. Tânia, vou te interromper um pouquinho. Claro, todas as vezes que quiser. Ali veio um exemplo também da prova que a gente tem na sala de aula. A gente recebe um conteúdo e logo vem aquele momento que eu lembro que era bastante tenso, né? Principalmente nas matérias que eu não entendia direito. Química, nunca entendi. E aí vinha aquela prova e a gente ficava tenso, né, para resolver aquilo. E aquilo era muito importante, né? Porque a prova mostrava que a gente estaria aprovado ou não, que precisaria estudar mais, que teria que ter uma aplicação um pouco mais, como é que eu vou dizer, a gente teria que se dedicar mais para aquela matéria, né, para poder ser aprovado. E da mesma maneira com o Senhor também, né, quando tu falou ali da morte de Cristo, e com a vida de Cristo a gente aprende muitas coisas, né, e são todas essas coisas que nós seremos provados. E assim eu entendo a cruz de Cristo. Então, quando acusaram ele não procurou se justificar. Isso é uma coisa que essa semana veio muito assim para mim. A questão da gente precisar se justificar para os outros. Aí o Senhor ensina na palavra que não, que é Deus quem nos justifica, né? Se a gente está fazendo algo que está fora da justiça divina, é momento da gente se arrepender e começar a fazer certo, né? E se a gente está fazendo aquilo que está dentro da justiça, então descansa, mas não da gente ficar argumentando com os outros, né? Então,
Daqui a pouco veio uma prova, né? Te caluniaram, falaram mal de ti, fizeram uma fofoca. A primeira coisa é tu ligar, entrar em contato e querer se justificar. Reprovado. Porque quando a gente está seguro nesse relacionamento com Deus, a gente descansa. Não, é Deus quem me justifica. Então, a verdade logo vai vir à tona. E se eu preciso passar por esse sofrimento de calúnias, ok, né? Mas o que eu vou dizer que vai mudar esse quadro? E aí depois, a questão do perdão, né? Acho que foi quando ele estava indo para a morte na cruz, todos estavam batendo nele, cuspindo nele, deixaram ele nu, deram vinagre para ele tomar, enfim, judiaram demais, né, de Jesus. E a expressão dele foi: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, isso também é uma grande prova para nós, eu creio que é uma das maiores, né, Tânia, do perdão, assim, da gente conseguir se relacionar com as pessoas. Todos têm um monte de fraqueza, assim como a gente tem fraquezas. Então, as pessoas próximas de nós, a gente está sempre se lixando e todo dia tem uma prova em relação a perdão. E aí, como é que tá? Será que tu passou de ano ou não passou de ano em relação ao perdão, né? Será que tu já passou de fase? Então, isso mostra que esse capítulo que tu tá falando, né, o Renovação. Renovação, ele fala muito de relacionamento, né? Ele usa o livro de Cântico dos Cânticos ali, que fala também de relacionamento. Então, quando a gente está disposto assim, não, agora, um exemplo, né? Meu marido é Cristo, que nem tu, né? O teu marido é o Paulo. A minha esposa é a Ruby. Agora a gente está junto e até os votos de casamento, né? Geralmente são assim na saúde, na doença, na fartura, na pobreza, né? Em todos os momentos estaremos juntos. E a mesma coisa com Cristo também, né? Em todos os momentos, como é que vai ser? Como é que eu vou me comportar? Vai ser de acordo com os preceitos do Senhor ou não? E isso vai mostrando que a nossa relação está cada vez mais orgânica com Cristo, né? Ontem à noite mesmo, assim, a gente estava conversando, né, eu e o meu marido, e aí a gente estava compartilhando, assim, sobre a nossa vida, assim, né, o nosso casamento e sobre o que aconteceu com a gente depois que Deus recolheu a nossa filha. E aí a gente estava conversando, assim, entre nós dois mesmo, assim, a gente olha, eu olho para ele, ele olha para mim, a gente sabe, a gente tem certeza consumada, assim, dentro de nós, que a gente é um milagre, o nosso casamento é um milagre. Amém. Porque quando a nossa filha faleceu e quando a gente saiu do hospital ali, naquela época, lá em 2009, várias pessoas, inclusive os médicos, falavam assim pra gente que se acontecesse provavelmente uma separação, né, que não era pra gente se preocupar, que isso era normal em casais que perdiam filhos. E a gente veio para casa, assim, e combinou, né, assim, eu, ele e Jesus, que nós três, nós íamos vencer essa guerra, sabe? E a gente tá aqui, graças a Deus mesmo, só por Deus. Só por Deus. Porque muitos foram os desafios, muitas foram as decepções com pessoas, muitas coisas aconteceram, mas a gente sabe que a gente está aqui, casados, trilhando, perseverando o caminho de Deus, por causa do amor que Deus tem com a gente, né? E porque a gente aceitou, assim, essa cruz, sabe? Aceitou seguir em frente, sabendo que Deus nunca faz nada de errado, que não tem injustiça da parte de Deus, que Deus estava cuidando da gente. E isso a gente sente todos os dias, porque de um tempo para cá, as coisas que Deus tem feito conosco e a forma como Deus está agindo nas nossas vidas é uma coisa que não tem explicação. Tu sabe que tu trilhou um caminho um tempo, sabe? De repente Deus resolve assim, agora eu vou te abençoar. E às vezes tu recebe uma bênção assim, tu nem acredita que porque tu sabe que tu não merece, né? Mas tu nem acredita que o teu pai te deu um presentão desse, sabe? É muito maravilhoso, né? E eu queria colocar que
que aqui no final do livro fala que Deus, ele quer nos capacitar a sentir alegria quando nós passamos por fraquezas e por necessidades. Como o Júnior falou, ai, falam mal de ti. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai lá tirar as caras, vai mandar um WhatsApp, vai ligar, vai encontrar na rua, vai tirar uma conversa, né? Chamar para uma DR, né? Tem uma coisa que eu vejo bastante agora, por exemplo, eu brigo contigo, assim, acontece alguma coisa, ou descubro que tu fez alguma coisa comigo, aí eu uso o Face ou o Instagram para postar algo para todo mundo, mas que é para ti. Sim, que daí é uma indireta, né? Umas indiretas, assim, né? Isso tem bastante. Ai, é jogar muito baixo, né? Mas daí, então, né, que a gente aprenda, assim, a que nossa vida tá na mão de Deus, né? E os dias atuais já mostram isso, né? Porque nós vivemos num país maravilhoso, que é o Brasil. Eu tenho uma amiga que mora em Portugal, ela tentou vir desde o Natal, não conseguiu, e agora ela tá vindo semana que vem para cá, porque vai tá dando lockdown sem parar lá. E ela tá vindo para cá para ficar um tempo aqui, porque lá ela não pode trabalhar, não pode fazer nada. E a gente vê como a gente é um país abençoado, que aqui muitas pessoas pegaram Covid, mas elas estão bem. E aconteceram muitas coisas no ano de 2020, mas nós estamos aqui. E glórias a Deus por isso. Mas, né, não é porque tem um problema no mundo todo que eu vou me desesperar. Deus está com a gente e eu preciso seguir em frente, crendo que Deus vai fazer todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito em Romanos 8:28, né? Aí no livro fala assim, ó, não existe autoaperfeiçoamento para sermos crucificados. Somente Cristo tem poder para nos despertar e nos atrair para Ele. Até mesmo o tempo de acordarmos espiritualmente depende dele. Tem uma palavra que diz, e não desperteis até que Ele o queira, né? Até que este o queira. Então, assim, tem pessoas que a gente olha, mas o fulano, assim, ó, continua nessa vida, nunca vai entregar o coração para o Senhor, mas não. Deus tem a hora, Deus sabe quando. A nós cabe só a oração, né? Nós precisamos fazer a oração, reivindicar as vidas para o Senhor, aceitar o jeito que Ele trabalha e seguir em frente. A nossa responsabilidade é de nos alimentar todos os dias da palavra, né? Para que Ele opere em nós. E é um engano muito grande a gente pensar que a gente vai ser transformado, assim, de carnal e almático para espiritual de uma hora para outra, né? Tudo tem um tempo, durante o qual o vaso e o oleiro trabalham juntos, Deus e eu e Deus. Como eu disse, a palavra Deus tem duas vogais, que é eu e que está dentro ali, entre o D e o S. Ele está comigo e eu estou com ele. E esse trabalho é um trabalho que não é do dia para a noite, né? Tem um tempo para tudo ser feito, igual uma criança, né? Que todos os dias ela vai ali, ela come, mas ela não é que ela comeu um prato de feijão e arroz que naquela hora ela cresceu. Tudo tem um tempo, né? E nós também temos um tempo. E a nossa renovação com Deus, ela produz transformação. E aí eu queria pular agora do capítulo 5 para o capítulo 8, que é a parte da conformação, que eu achei bem interessante, assim, esse capítulo. Aliás, todos, assim, eu super indico esse livro para vocês. Minha câmera tá diferente aqui. Ele é um livro, é um livreto, né, pequenininho. É barato esse livro, da editora Vento Sul. Ele é um livro, assim, super gostoso de ler e que, nossa, traz muitas informações bacanas que a gente pode ter um entendimento muito bom, assim, sobre as coisas espirituais, que eu acho que tá super na moda agora, né? Nesse ano de 2020, em diante agora, quem estiver buscando o Senhor, lendo a Bíblia e se interessando pelas coisas de Deus, está mais atualizado do que nunca, né? É hora de se aproximar do Senhor. E aí, fechando ali também, Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, e isso também, né, nas dificuldades, essa mansidão que ele fala é a aceitação.
Quando a gente aceita, a gente vê muito, e eu vejo muito disso em mim ainda e nos outros, né? A gente acompanha muitas coisas, muitas famílias, enfim, e a gente vê que a gente sempre tem um jeito de manipular para sair do quebrantamento, para sair do sofrimento. E aí a gente olha para Jesus, ele podia ter escapado da cruz, se ele quisesse. Ele podia ter escapado de tudo que ele sofreu. Podia. Mas ele entendeu que aquilo tudo estava no plano de Deus e que ele precisava passar por aqueles sofrimentos para ele ter hoje uma vida de ressurreição. Então, da mesma forma, nós. Às vezes, quando tem opressão, tem sofrimento, tem quebrantamento, o Senhor está nos apertando na nossa vida. Que nem tu falou, o vaso, né? Uma mão por dentro, ele está ensinando, o Espírito está operando. E a mão por fora, está tendo tribulações, está tendo quebrantamento. O exemplo que tu deu da tua vida, né, com a filha. Tem uma mão por fora trabalhando muito forte também. E aí, no fim de tudo isso, tudo, que nem tu falou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as circunstâncias, a gente precisa colocar o nosso pensamento assim, é Deus. É Deus que está fazendo isso. Se eu fugir, eu tô jogando essa prova mais para frente. Então, eu vou aceitar, isso é o ser manso. E agora eu vou me humilhar. Senhor, o que eu faço nessa situação? Eu quero berrar, eu quero fugir, mas qual é a tua dica, né? E aí o Senhor vai ter um ensinamento. E essa é a cruz, né? Quando a gente obedece o que o Senhor pediu nos momentos de sofrimento, essa é a cruz. E ali 3 dias, ressurreição. Então, sempre que a gente se submete nos momentos de sofrimento, a gente está pertinho de uma grande alegria, né? Mas vai lá, toca lá, Tânia. Segundo capítulo que tu escolheu. Eu escolhi, então, conformação, porque eu não sei, né? Eu posso estar super enganada e se eu tiver que Deus me perdoe. Mas eu acho que eu estou entrando para esse estágio. Não sei, né? Mas assim, eu não me sinto ainda totalmente conformada, mas eu acho que eu estou nesse processo aqui, né? Então fala assim, ó, que conformar-se indica que Deus fez o homem com uma forma. Conformar tem alguma coisa a ver com forma, formar, né? A forma do homem é a imagem e a semelhança de Deus. A imagem refere-se ao interior, ou seja, ao espírito. Então, a semelhança refere-se ao exterior, ou seja, à liberação das virtudes do ser que habita em nosso interior. Então, muitas vezes a gente fala assim, ai, como é que será que Jesus ele era, né? Como é que ele era como homem? Porque muitos filmes assim relatam, né, que Jesus ele era um homem relativamente alto, tinha cabelos meio compridos, ele tinha, né, ele era magro, ele era alto, ele tinha barba, né? Assim a gente imagina que ele era. Aí a gente aprende que a gente é a imagem e semelhança de Cristo, né? Só que daí, muitas vezes, eu ficava pensando assim, tá, mas então, né, como assim? Como é que pode, né? Como? Mas tem pessoas que são negras, tem pessoas que são bem claras, como é que será que Jesus era? Será que Jesus tinha a pele mais escura? Como será que ele era, né? Mas, na verdade, nesse livro é bem claro aqui, né? Que fala que a imagem refere-se ao interior do espírito, né? Então eu entendo que na verdade quando Deus fala isso, que a gente é a imagem e semelhança de Cristo, ele fala mais numa questão espiritual do que natural propriamente dita, né? É claro, né? Nós somos feitos de carne e osso, somos filhos de Adão, né? E todos nós temos, né? Naturalmente 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, temos um tronco, temos um corpo, né? Com certeza Cristo também tinha. Mas assim, às vezes a gente entra nessas, né, nessas coisas de como será que era? Será que é que nem os filmes falam? Será que ele tinha olho claro? Essas coisas, né, que passam assim na cabeça da gente. Então fala que o homem primeiro ele foi criado e depois ele foi formado. Porque na Bíblia sempre Deus, opa, caiu uma coisa aqui. Sempre Deus, ele primeiro ele falava, né? Exemplo, né? Faça-se a luz, e fez-se a luz.
Então, primeiro Deus fala, e a palavra de Deus, ela é uma palavra de ordem, né? É uma palavra de muito poder, porque o que Deus fala, acontece. Diferente de nós, né? Que muitas vezes nós falamos que vamos fazer certas coisas e não fazemos. Deus não. O que ele fala, ele faz. Então, primeiro, Deus criou o homem, né? E depois ele formou. Ele falou, né? Faça-se o homem. E depois, então, ele foi formar ele. Então, a formação significa o momento em que passamos a ter vida e vivemos. Mas esse momento não durou muito. Logo que o homem comeu do fruto da árvore do bem e do mal, ele morreu. Então, alô? Oi, teu vídeo. Espera só um pouquinho que deu uma pane aqui. Voltou? Voltou. Ah, estava entrando uma ligação. Acho que foi por isso. E assim, nós sabemos, né, que todo mundo sabe dessa história, né, que a Eva comeu a maçã, que ela comeu o fruto proibido e que daí deu pro Adão e por causa disso aconteceu um monte de coisas e que tem pessoas que acham, será que isso é verdade? Talvez isso nem fosse verdade, mas a Bíblia comprova isso, né? Fala que sim, que a Eva, ela comeu o fruto da árvore do bem e do mal. E era para eles se alimentarem somente da árvore da vida. Aí todo mundo pensa assim, mas a gente tem que fazer o bem. Porque o bem, né? Mas o fulano faz bem, eu faço o bem. Mas depende que bem é esse, porque a palavra diz que a árvore do bem e do mal era a árvore que não era para se alimentar. E sim a árvore da vida. E a vida, ela é bem diferente que bem. E também é bem diferente do mal, né? Porque na Bíblia até tem uma palavra que diz que o bem e o mal são a mesma coisa, né? Quando eu vi essa palavra, fiquei apavorada. Pensei, não pode ser, né? Será? Mas como? Mas muitas vezes a gente está querendo fazer o bem para tirar vantagem em troca daquilo, né? Então isso não é bem. Isso só tem uma aparência de bem, né? Quando é vida, não. Quando tu faz uma coisa com vida, aquilo é um sentimento, é uma atitude pura. Não tem manipulação, não tem interesse por trás, não tem nada que possa perverter aquela atitude, aquele sentimento, aquele relacionamento, né? Então, eu achei o máximo aqui que o livro fala, que na página 25, que existem exemplos de homens que estavam conformados a Deus. Uhum. Que era Moisés, por exemplo, que lá no livro de Êxodo fala que Moisés, ele estendeu o cajado assim sobre o mar, porque a gente sabe que Moisés, ele estendeu o cajado e o mar se abriu para o povo de Deus passar, né? E aí, quando ele tomou essa atitude, que Deus falou para ele pegar o cajado e abrir o mar, quando ele tomou essa atitude, ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele estava na direção do Espírito. Ele não levantou a mão, assim, com uma expectativa, será que vai abrir o mar? Será que não vai abrir o mar? Não, ele tinha certeza que o mar ia abrir. Ele tinha certeza absoluta que o mar ia abrir. E ele colocou o cajado ali e o mar deu uma ventania lá e começou os ventos e o mar começou a se abrir. Então, ele estava conformado. Ele era conformado que Deus estava com ele. Ele tinha certeza, sabe? O que eu estou fazendo aqui, com certeza é Deus que está me guiando. Vai dar certo. Eu vou acreditar porque eu tenho certeza que é Deus que está me mandando. E se ele está me mandando, ele vai fazer. E ele colocou o cajado e o mar abriu, né? Então, Moisés, ele estava totalmente conformado com Cristo, conformado, sabia que aquele Deus era verdadeiro, que quem falava com ele era Deus mesmo, que aquele Deus que falava com ele era poderoso. Ele sabia disso, ele era conformado com isso. Então, fala assim que um homem conformado, ele nunca faz o que ele quer, mas apenas o que Deus ordena. Não adianta sermos repletos de fé achando que podemos tudo, pois quando pensamos assim, acabamos provocando o Senhor, já que escandalizamos o seu nome, pois falamos e prometemos coisas que o Senhor jamais irá cumprir. E isso acontece, né?
Muitas vezes a gente tá com uma vida super errada, tá fazendo um monte de coisa que sabe que Deus não se agrada. E, por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim, ó. A palavra é clara que diz que a gente não deve ser fiador. É ou não é, Júnior? Sim. Não é para ser fiador, a palavra é clara. Tá, mas se eu for fiador de alguém, eu tenho que saber que talvez eu possa me ferrar por causa disso. Porque a palavra me deu essa dica, não seja fiador. Mas eu vou ajudar porque o fulano é meu amigo. Mas eu vou ajudar porque ele não vai me passar a perna. Bom, tu que sabe, daí tu tá sendo livre, mas Deus fez a parte dele, ele te avisou. Mas se tu quer ser fiador, é um problema teu. Aí depois, se der problema, tu não pode reclamar, porque Deus deu o conselho, não seja fiador. Né? Outro homem também que se conformou a Cristo foi Abraão, porque Abraão, ele tinha um filho, que era o filho da promessa, que era Isaac, e ele sonhava muito em ter aquele filho. O sonho dele era ter um filho, o filho da promessa, né? E aí aconteceu um monte de coisa, Sara, né, ofereceu Agar para ele se deitar com ela, ele se deitou com Agar, nasceu Ismael, mas depois disso, Sara engravidou, mesmo sendo bem idosa, e gerou Isaac, que era o filho da promessa, que era o filho que Deus tinha prometido, então ele amava aquele filho. Um dia Deus disse, eu quero que tu oferte o teu filho. Irmãos, isso aí é horrível, né? Eu sei porque eu tive que ofertar uma filha, né? Deus me pediu e eu tive que ofertar. Então, assim, ó, pensa na pior prova, né? E aí, Abraão disse, tá, se Deus está pedindo, ele sabe o que faz, eu vou ofertar. E ele levou Isaac lá para o Monte Moriá, pegou o cutelo, quando ele ia descer o cutelo no menino, o cordeiro gritou do lado, né? E Deus trouxe um cordeiro para colocar no lugar de Isaac. Mas Abraão, ele foi obediente. Mesmo aquilo que ele mais gostava, mais amava, que era o filho dele, que era o filho da promessa, Deus tinha pedido, ele ia ofertar. Porque ele era conformado. Independente do que acontecer depois, ele ia ofertar. Mas Deus, ele não queria matar Isaac. Deus só queria ver o que estava no coração. Deus queria fazer uma prova lá, queria mudar ele de andar, queria mudar ele de estágio, queria ver, deixa eu ver que lugar eu tenho no teu coração. Tu gosta tanto desse teu filho, vamos ver se eu pedir ele, o que tu faz? E Abraão passou na prova, né? Foi aprovado. Glória a Deus por isso. Uma coisa que tu mencionou ali também, que tu citou Sara, né? Isso, quando eles estavam esperando o filho, é uma forma de quebrantamento também. Quando a gente tem uma expectativa de algo bom acontecer e demora. E a gente não sabe esperar. E aí a gente bota a mão para resolver. E aí, de repente, as coisas, né, a questão do filho, né, eles tinham que esperar mais um pouco para o filho. E aí Sara quis dar um jeito. E aí veio o filho Ismael e depois Deus precisou executar a justiça, né? São povos divididos até hoje, né? A palavra diz. Então, assim, essa semana a gente também teve exemplos, assim, de que pessoas não conseguiram esperar. E elas botaram a mão para resolver. E agora estão desfrutando, assim, né? Estão desfrutando de uma bênção, mas que eles forçaram a barra. Então, daqui a pouco vem a justiça do Senhor para colocar tudo em ordem, né? Porque uma das coisas que a gente precisa aprender, né, nesses andares é esperar por Deus. Tem coisas que é para o homem fazer e tem coisas que é para Deus abençoar. Então, para a gente também, a gente vai ser provado na paciência, né? De não botar a mão naquilo que não é para a gente fazer. Segue lá, Tani. Bem lembrado. E essa semana também nós recebemos um lembrete, né? Sabe quando tu recebe um lembrete assim, tipo assim, ó, não esquece que um abismo chama outro abismo, né? E aí aquilo falou bastante comigo, assim, porque muitas vezes tu tá ali com um problema, aí tu tenta resolver, né? Vou resolver do meu jeito. Aí aquilo ali
gera vários outros problemas que não precisariam ser gerados, né? Tu tava com um problema e não esperou. Aí resolveu aquilo ali, quando tu vê, tu não tem um problema, tem 4 para resolver, né? Porque um abismo realmente chama outro abismo, né? Então, como eu estava compartilhando aqui com vocês, que Davi também foi um homem que se conformou a Deus. Porque ele, imagina, Davi, ele vivia lá no campo, cuidando das ovelhas, né? E ele era um mirradinho, tava lá. E de repente o filisteu, aquele homem gigante, chega lá até ele. E ele disse o que pro filisteu? Tu vens contra mim com lança e espada. E eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa frase trabalha assim na minha vida assim já há anos. Eu tenho até uma camiseta com esse versículo, porque muitas vezes quando eu tenho um desafio daqueles assim bem graúdo, sabe? Eu me lembro dessa palavra e coloco a camiseta, né? Para mim sempre lembrar de recitar essa palavra. Quando eu tô assim com um pouco de medo ou tenho alguma coisa complicada para resolver, eu digo: "Ai, Senhor, tu disse, né? O Davi disse isso na frente do filisteu, ele falou, né, que não importa o tamanho do gigante, que tu vence qualquer gigante". E aí nós temos que pensar isso, porque Davi, ele era mirrado, ele era miúdo, ele só cuidava lá de ovelha, uma vez matou um leão, uma vez matou um urso, mas não ficou contando para todo mundo que matou, né? E de repente aparece um filisteu com não sei quantos dedos, não sei quantos metros, um baita homem que era 3, 4 vezes maior do que ele. E ele olhou para aquele monstro lá e nem aí, né? Tipo assim, que tu pensa? Tu tá vindo contra mim com tudo isso daí, com essa lança, com essa espada? Tô nem aí, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então imagina que fé que ele tinha, ele era conformado, completamente conformado, que o Deus dele era mais poderoso que tudo. E por último, no livro fala que Paulo também era um homem conformadíssimo, porque ele tinha prazer, ele tinha alegria constante em seguir e servir o Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque lá em 2 Coríntios 12, 10, diz assim, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. E então Paulo, ele sabia que ele tinha uma fraqueza, mas que quando existia força nele, a força era de Deus. E quando a cruz começa a aniquilar o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos, a única coisa que não sentimos é prazer. Por quê? Porque quando, imagina, né? Eu nasci numa família, eu estudei numa escola que sempre falou que eu tinha que ser a melhor, que eu tinha que ter mais que os outros, que eu tinha que ser bem-sucedida, que eu tinha que ser uma mulher independente, que Deus o livre alguém mandar em mim, que eu tinha que ter meu próprio dinheiro, que eu era dona do meu nariz, que eu tinha que fazer aquilo que só que eu gostava, porque onde é que já se viu tu ficar fazendo coisas que tu não gosta. Então, tudo isso o mundo ensina a gente, né? Aí, quando tu vem para a igreja, ou melhor, quando tu não precisa nem vir para a igreja, começa a ler a Bíblia, tu vai descobrir que tudo que as pessoas ensinaram na escola, na sociedade, é tudo contrário do que Deus nos ensinou. Porque Deus nos diz que melhor é dar do que receber, que a gente tem que ter paciência e perseverança nas provações, que a gente tem que sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, quando a gente tem necessidade, quando é perseguido, quando está angustiado, tudo por amor a Cristo. E que quando a gente é assim bem fraco, quando tu pensa que tu tá acabado, Deus se levanta com muito vigor dentro de ti e te faz forte. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando a minha filha faleceu, eu fiquei um ano chorando, assim, eu chorava o dia inteiro. E eu pensava assim, bom, eu só vou esperar a morte vir me buscar. Eu esperava todos os dias a morte vir me buscar, pois ela não veio até hoje, né? E naquele tempo que eu esperava, assim, que Deus viesse realmente buscar, Deus fez coisas maravilhosas ao meu redor, usando a minha vida, que eu vejo até hoje eu vejo isso, né? Quantas pessoas estão perto de mim hoje que foram no velório da minha filha e no velório sentiram a presença de Deus, se interessaram em buscar Deus e estão até hoje perto da gente,
perseverando aqui com a gente, e foi lá a primeira vez que eu vi eles foi no velório da minha filha. Né? Então tem coisas que acontecem que a gente não entende, mas que Deus faz aquilo tudo ter um fim muito proveitoso para ele, para os propósitos que ele tem, né? E aqui também diz assim, ó, que nós precisamos mudar a nossa reação, crendo que tudo que está sendo aniquilado é material velho e sem utilidade. Paulo, ele sentia prazer quando era fraco. Ele se sentia extremamente alegre por não conseguir realizar nada e por ter consciência da sua miséria. Somente o amor a Cristo nos faz sentir prazer em todas as circunstâncias. Enquanto nos amamos, nunca conseguiremos andar no Espírito. Somente após Deus nos revelar que não temos virtude, o buscaremos, pois desejaremos suas virtudes. Por meio do amor, conseguiremos vencer, conformando-nos ao Senhor. Seria isso, irmãos, que eu tinha para compartilhar. Então tá aí, maravilha. Obrigado, Tânia, pela dedicação aí do tempo, né, da gente poder estar falando sobre esse livro. É um livro bem importante aí para nossa caminhada na fé, né? E vai nos mostrar assim de uma forma muito clara, e não tem os exemplos ali, mas no momento que a gente vai lendo o livro, a gente vai percebendo os arranjos que Deus está trazendo na nossa vida para nos edificar, para nos transformar, para fazer com que a gente cresça espiritualmente e a gente comece a ficar mais atento a esses sinais, atento a essas circunstâncias, né, para a gente poder crescer. E durante toda a live, quando tu falou da tua filha, Tânia, eu lembrei de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a tua filha, ela tá na glória, que é sorte a dela. Inocente, né? E ela tá com o Senhor, agora nas bodas do Cordeiro, né? Que é uma destinação que muitos não têm entendimento também. Muitos cristãos acreditam que o fato de estar batizado já nos dá condição para sermos arrebatados e vivermos o milênio com Jesus, né? Daqui a pouco esse é um assunto que muitos não vão entender. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários, entre em contato com a gente que a gente pode aprofundar isso. E a tua filha, ela tá na glória, que é o último estágio aqui, né? A glorificação. O oitavo andar, a glorificação, que é o que a gente está correndo atrás. E aí, o que a Tânia falou? Minha filha tá na glória. E agora eu preciso correr atrás para estar com ela o quanto antes. É isso aí. E eu vi assim, nossa, olha só como Deus, né? O amor de Deus se utilizando disso também, né? E para dar um impulso, assim, para colocar vocês também, né? Numa consagração, num serviço, com tantos filhos espirituais aí em instância velha, né? Cooperando com o reino. Então, lembrei disso durante a live. Lembrei também do Murilo, né? Que o Murilo também, né? Foi uma experiência muito maravilhosa que nós tivemos. Que quando o Murilo, filhinho do Júnior, era pequeno, ele nasceu com alguns problemas, né? De saúde, e ele estava na UTI. E aí o meu marido foi chamado para orar por uma criança lá no Hospital Regina, na UTI. E quando o Paulinho chegou lá, era o Murilo, né? E até hoje, assim, quando eu vejo o Murilo, assim, louvando, tocando carrum do jeitinho dele, eu super me emociono, sabe? Porque a gente teve as nossas orações atendidas, né? Sobre a vida dele, porque Deus tinha outro propósito para ele, né? Diferente do da Eduarda, né? Porque a Eduarda, eu creio que ela estava pronta, assim, e que Deus já tinha um plano, assim, pré-estabelecido pra gente, né? E tava tudo certo, assim, né? Mas eu vejo que o Murilo ainda tem que ficar aqui para nos ajudar. Coisa mais querida, né? Amém. Todas as almas são do Senhor, né? A gente é apenas mordomo. Então a gente só aceita, né? E desfruta. Glória a Deus. Tânia, brigadão de novo sempre pela as participação ordens. aí. A gente
vai se falando. Quer dar um tchau? Eu desejo a todos, então, uma noite super abençoada e uma semana, assim, cheia de experiências muito legais com Deus. E lembrando que, independente do que acontecer, a gente tem que continuar agradecendo, sendo gratos, sendo alegres, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, né? Então, vamos indo, cada vez com mais fé, com mais esperança, rumo à glorificação. Amém. Isso aí, Tânia, obrigado. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe Paulinho, também. deixa um abraço aí para ele também. Pode deixar. A gente Para a vai se Rúbia falando. também. Tá Pra bom. família. Um Tchau, abração. tchau. Deus abençoe. Amém. Então, amados, essa foi a live de hoje. O livro Nutri Vida. É muito bom esse livro. Ele é pequenininho, mas ele é intenso. E ele vai trazer grandes revelações e transformações para a tua vida, com certeza. Se dê essa oportunidade de conhecer mais esses mistérios aí do Senhor. E queria agradecer. Hoje, no fim, a gente não vai ter tempo de ler todos os comentários aqui, mas quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente na live. Desejar que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. E terça-feira que vem a gente retorna aqui, se Deus quiser, com mais uma live, falando de mais um dos materiais aqui da Livraria Portão, da Editora Vento Sul. Tá bom? Até breve.